Bom, boa noite a todos. Essa é a última aula que eu vou dar sobre habilidades parentais baseadas em evidências, usando como referência o Promove Paz. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou mãe de 2 crianças e tô grávida do terceiro. Sou casada com o Gabriel, eu também sou psicóloga e orientadora parental. Eu fiz psicologia lá na USP. Também tenho uma pós-graduação em, perinatalidade e parentalidade. E também estou concluindo a certificação no programa de parentalidade da Associação Americana de Psicologia, chamado ACT, tá bom? Então, dando essa contextualização, eu quero também relembrar, para quem não está acompanhando ainda, o grupo de aulas de orientação parental, o grupo vai continuar, tá bom? Essa é a última aula sobre usando como referência o Promove Paz para falar de habilidades parentais, mas depois a gente vai entrar em outros pontos também, tá bom? E como que começou esse grupo de aulas, né? Então, já estudando e orientando pais nesse campo, eu comecei um grupo de aulas gratuito, pelo WhatsApp, né, e aí eu envio um link do Google Meet de sexta-feira. Até então, 2 vezes no mês, mas a partir do próximo mês, provavelmente a gente vai fazer uma vez no mês, tá bom? Mas eu vou avisando vocês. E o sentido é que a gente, a partir de uma via propriamente humana, a gente aprenda, né, a ser cada vez melhor enquanto pais, tá bom? E aí a gente começou refletindo, desde a primeira aula, né, sobre o que significa, uma educação para pais, né, uma educação para que pais sejam pais melhores para seus filhos, né. E aí a gente, em resumo, foi refletindo sobre o significado, etimologia de cada termo, né, para entender que pais e filhos são humanos, então a gente precisa partir entendendo o que é um ser humano. E o ser humano, né, a gente usou como definição, que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito, então a gente precisa entender cada uma dessas partes, né, para entender como elevar a excelência, a perfeição, cada uma delas. Porque sendo pessoas melhores, nós podemos também, a partir disso, sermos pais e mães melhores, tá bom? Então, a gente começou dentro do âmbito do corpo, né, a ver os 5 sentidos externos, né, como educar os 5 sentidos externos do corpo, os sentidos internos do corpo, o apetite sensitivo, que é o irascível e o concupiscível, e aí estão as emoções. A gente até se aprofundou um pouco na raiva, né, que é uma emoção que bastantes pais se interessavam por saber como lidar, né. Eh e a gente adentrou, no início desse ano, as habilidades parentais baseadas em evidências, tá bom? E eu usei como referência, uma das referências, o Promove Paz, não apenas, mas, boa parte das habilidades ali, né, a estrutura foi do Promove Paz. Foram algumas, tá, eu não dei o Promove Paz inteiro. E o que que é o Promove Paz? É também um programa de parentalidade, né, baseado em evidências, a estrutura dele é baseada em evidências, voltado para aplicação de psicólogos, tá bom? Eu peguei esse material e dei uma traduzida para poder passar aqui nas aulas para vocês. Também fiz votações e enquetes lá no grupo para ver o que mais interessava a vocês, e aí a gente foi seguindo uma ordem que não exatamente é do Promove Paz, mas segundo até o interesse do próprio grupo, tá bom? E, qual que é o ponto, né, das habilidades parentais baseadas em evidências? Bom, algumas das principais demandas de pais e mães é de como resolver problemas de comportamentos dos filhos, em geral birras, agressividade, e mais para frente, quando chega na adolescência, isso pode virar violência, tá bom? Então, já tem um foco preventivo quando a gente fala de primeira infância. Isso é muito interessante. A gente não tem só o foco preventivo, mas também a gente remedia problemas, mas é interessante pensar dessa maneira preventiva, né. Então, além de orientadora parental, eu sou psicóloga, psicoterapeuta. Então eu atendo casos de pessoas com borderline, com depressão, com ansiedade, com
bipolaridade. E essas pessoas, elas têm uma raiz ali na infância de como foi o histórico. Tem também a causas genéticas, predisposições, enfim, tem muitos fatores envolvidos. Eu não estou aqui culpabilizando ninguém, nem algum fator de uma forma determinante. Perdão, estou um pouco resfriada. Mas o ponto é a gente entender como que a gente, enquanto pai e mãe, pode melhorar esse quadro, né? Independentemente se o filho tem alguma predisposição genética, que às vezes é difícil de encontrar, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar a nossa parentalidade? E muitos estudos, né, dentro da área da psicologia, da educação, se voltaram para isso, para entender o que de fato funciona, né, a longo prazo, inclusive, né, que vai lá na frente prevenir violência, vai prevenir problemas de comportamento, né? O que crianças que não têm problemas de comportamento têm no lugar, né? E aí entram também alguns conceitos de habilidades sociais na infância, né, especialmente da professora Zilda Delprete, né, que é uma estudiosa há 30 anos no assunto, lá da UFSCar. Então, a gente consegue encontrar alguns recursos alternativos para a gente ensinar para as crianças, alguns recursos para nós, enquanto pais, aprendermos, né, algumas habilidades para os pais, parentais, né, algumas habilidades que a gente vai direcionar na relação com o filho, né, e aí entra também uma aula que eu dei do mapa da autoridade e da obediência. Esse não é do Promove Paz, mas está lá no YouTube também disponível para quem quiser assistir, tá bom? Que vai ajudando a gente a entender esse todo da parentalidade. Bom, os problemas de comportamento, eles têm múltiplas determinações, como eu comentei. Então, é difícil a gente falar, é só por causa disso. É aquele comportamento específico do pai dele, do avô, da mãe, de não sei quem, que acontece, que leva a isso. Não, não é. Tem múltiplas causas. Então, é um sistema. Cada ponto que a gente melhora, vai melhorar a obediência, vai melhorar o relacionamento dos pais com os filhos, vai melhorar a parentalidade, vai melhorar a função dos filhos, né, por assim dizer. Então, é interessante a gente ter essa noção de que é um sistema, e qualquer ponto que a gente melhore, melhora o todo, tá bom? Bom, então, alguns comportamentos, como eu comentei, né, que crianças que têm problemas de comportamento geralmente tem a função de obter a atenção dos pais, resolver problemas que eles não conseguem, né, lidar com tarefas difíceis, então eles têm um problema de comportamento para escapar das tarefas difíceis. Em momentos de lazer, quando não tem uma estrutura, uma previsibilidade, costumam aparecer problemas de comportamento, quando a criança é contrariada. Então, são alguns contextos que costumam levar a problemas de comportamento, tá bom? Existe um questionário, que eu já também passei para o pessoal do grupo, de respostas socialmente habilidosas, né? Que crianças que têm essa facilidade, né, social, vamos dizer assim, essas habilidades sociais, que não apresentam problemas de comportamento. E quando eu digo problemas de comportamento, é de uma maneira consistente, né, toda criança, vez ou outra, vai falhar, porque falhar é humano, né, então, às vezes, ela não corresponde a alguma expectativa e a gente interpreta como falha, ela não se expressa tão bem, enfim. Mas, no geral, as crianças que têm baixo, né, problemas de comportamento, elas apresentam algumas habilidades sociais, tá bom? E algumas delas são: elas sabem fazer amigos, elas usualmente estão de bom humor, elas sabem e fazem elogios, elas cumprimentam, elas participam de grupos, elas expressam o que elas querem, os desejos delas, elas sabem expressar frustrações, elas tomam iniciativa, elas negociam, elas prestam ajuda, elas buscam atenção também de uma maneira socialmente habilidosa, elas sabem fazer pedidos, né? Então, são algumas habilidades que a gente pode ensinar para as crianças e que previnem problemas de comportamento e violência lá no futuro, tá bom? Aqui no Promove Paz, eu estou dando essa noção, mas a gente entrou mais nas habilidades dos pais. E os pais acabam fornecendo também os ensinamentos para os filhos, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero fazer um resumo. Aqui foi a introdução que eu também tinha dado para vocês, do que a gente viu do Promove Paz, que não é o todo, tá bom? Lembrando disso. Geralmente o fundo me dificulta muito de apresentar o livro para vocês, tá bom? Mas esse aqui, eu vou ver até se eu consigo colocar o link lá da Alessandra Turini Bolsoni e da Fabiane Ferraz Fogás, tá bom? Ele não é muito longo e
Ele tem muitos estudos aqui embasando, tem uma estrutura, tá bom? O baseado em evidências é o todo, tá? Então, os aplicadores aplicavam até de diferentes maneiras, né, com pequenas variações, em diferentes contextos, e viam-se ao longo do tempo como que isso refletia no comportamento dos pais, dos filhos, e viram que isso era efetivo. Então, baseado em evidências tem a ver com isso, tá bom? De uma maneira simplificada. Aí, o que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês? Aqui é o conjunto dos mapas mentais das aulas, tem desde as primeiras aulas, tá bom? E das habilidades parentais, tá aqui, ó, habilidades parentais. Então, eu vou entrar em cada um desses mapas para a gente revisar. Então, essa é uma aula de revisão, não vai ter o todo, não vão ter os detalhes, não vão ter aquelas pausas para reflexão que eu costumo dar para vocês, tá bom? É mais para vocês terem essa noção do todo. E no final eu vou dar de presente para vocês que eu falei, é um PDF com os links de cada um desses mapas conforme as aulas, então também dá para ter essa noção do todo, tá bom? Então fica mais fácil de acessar para quem tá com um pouco mais de pressa, tá chegando depois, mas é importante que a gente faça de maneira refletida. Eu sempre falo isso, porque retomando que esse é o propósito do grupo, inclusive, e é assim que nós vamos ser pessoas melhores, pais melhores, refletindo, né, usando a nossa inteligência. Nós precisamos ser pais inteligentes nesse sentido, né, porque isso é próprio do ser humano. E isso está, inclusive, ali no âmbito da alma. A gente nem entrou de forma teórica, vamos dizer assim, nesse âmbito, a gente parou no corpo e aí eu já entrei nas habilidades parentais, mas o intuito é de que no grupo a gente também entre ali e também no espírito mais para frente, tá bom? Para entender esse todo. Mas as ferramentas, elas são práticas, mas a gente precisa refletir para usar. Ela não vai servir sempre para todas as situações. Tem situações que você pode usar uma ou outra ferramenta até mais do que ela. Você pode testar uma, não funcionou, testar outra, enfim. Às vezes você tem que aplicar ao longo do tempo para poder funcionar melhor. Depende da faixa etária. Então, se a gente não usar a nossa inteligência, a gente não vai conseguir usar com efetividade as ferramentas, tá bom? Então, isso é um norte interessante de que as habilidades são como uma caixinha de ferramentas mesmo. Às vezes a gente usa o martelo, às vezes usa a serra, às vezes, né, tem diferentes chaves de fenda, e a gente tem que olhar dessa maneira. Então, não é sempre essa ferramenta que eu vou usar, é isso que vai resolver o meu problema. Pode ter, sim, uma ou outra que funcione um pouco melhor para a sua realidade, com a qual você se identifique melhor, com a qual seus filhos se identifiquem mais, mas no geral elas são esse todo mesmo, que você vai usando um pouquinho de cada, com a inteligência, tá bom? Então vamos lá. Aqui foi a aula introdutória que eu dei, né, sobre com algumas referências sobre o Promove Paz, né? Falando dessa principal demanda, das birras e agressividades, que as causas são multideterminadas, né? Dos problemas de comportamento, que existe essa relação entre habilidades sociais e problemas de comportamento, né? Uma relação inversa. Então, quem tem habilidades sociais geralmente não tem problemas de comportamento. Quem tem problemas de comportamento geralmente não tem habilidades sociais, tá bom? Aqui, são algumas das motivações, né, dos problemas de comportamento das crianças. Aqui tem um estudo, um artigo científico com essas respostas habilidosas das crianças, tá bom? E as referências que eu usei. Em seguida, a gente viu esse conjunto de habilidades de expressar sentimentos positivos, elogiar, dar e receber feedback positivo e agradecer. E aí a gente foi refletindo, em especial, sobre esses dois pontos das habilidades. Então, o que é elogiar? Né? Qualquer comentário positivo que eu faça em direção a uma pessoa, né? Ou alguma coisa que aquela pessoa fez, tá bom? E o elogio é importante que ele seja sincero. Aí aqui alguns exemplos. Estou tão contente por você ter completado sua tarefa hoje. Muito obrigada por me ajudar com a louça, né? Então, o elogio é assim. E quando eu vou dar um feedback positivo ou vou receber de alguém, né? O que é um feedback positivo? É uma descrição verbal, né, ou escrita, sobre o desempenho de uma pessoa, né? E a partir desse feedback, desse retorno, a pessoa consegue saber se o comportamento, como o comportamento dela está afetando essa pessoa que está dando esse feedback. Então, por exemplo,
Hoje você terminou a sua tarefa como a gente combinou, né, fez direito, você prestou atenção nas pontuações. Eu estou descrevendo para o meu filho o que que é esse fazer direito? É ele prestar atenção nas pontuações, que provavelmente antes ele não estava prestando, né. Você lavou muito bem, você lavou direito a louça hoje, os copos ficaram bem limpos porque você usou o detergente. Provavelmente a criança não estava usando muito bem ali, usava pouco ou não usava. Então aí eu descrevi o que que eu quis dizer com isso, com esse elogio, é um feedback que acaba entrando como elogio também na função. Mas o objetivo é, eu estou informando, né, eu estou descrevendo para o outro como ele se comportou de forma clara, para que ele saiba: "Ó, isso daqui a minha mãe gostou, isso aqui não". Isso aqui não a gente vai ver no feedback negativo. Mas o feedback é isso, é um retorno, né, uma descrição do que a pessoa fez para ele entender se como aquilo está me afetando. Eu gostei, não gostei, acho que tem que melhorar, né, enfim. E aí a gente entra em algumas reflexões, né, por que que é importante os pais terem esses comportamentos, né, e qual a relação disso com os problemas de comportamento dos filhos? Será que os filhos entendem, que o que eles estão fazendo está errado ou está certo? Será que a gente está dando esse retorno para eles? A gente tende a elogiar quando a gente fica contente, ou a gente tende só a olhar os problemas de comportamento, né? Então entra nessas habilidades. Ah, outro ponto, eu não comecei por esse mapa, tá bom? Eu não comecei por essa aula. A gente começou por fazer e responder perguntas, mas depois a gente entra lá. Não importa muito a ordem aqui, tá bom? É mais um resumão. Então, para a gente refletir, a gente tem expressado esses sentimentos? A gente tem dado e recebido esse feedback positivo? A gente tem elogiado, né? Expressar sentimentos, positivos entra nesse mesmo sentido. Nossa, fiquei muito alegre que você lavou a louça, né, acaba que se mistura um pouquinho com elogio, né. Eu fiquei muito depois vai entrar no negativo, mas eu fiquei muito triste ou com raiva. É importante que a gente expresse os sentimentos. Isso também é uma habilidade social. E os filhos vão aprender a expressar os sentimentos. Né? Muitas crianças têm problemas de comportamento porque elas não sabem se expressar, ou porque elas não sabem vocabulário mesmo, e aí é um foco linguístico, ou elas não sabem o que é expressar sentimento, elas não sabem o que são sentimentos, as emoções, o porquê que ela está se sentindo daquela forma, então ela não sabe falar, então ela só expressa a raiva, só se joga no chão, só grita, né, só faz uns barulhos ali, e a gente fica sem entender, né. E muitas vezes isso leva à raiva, especialmente se está num ambiente público, social, né. Então, essa é uma tendência, né, que acontece. Então, quando a gente ensina a expressão de sentimentos, isso tende a diminuir problemas de comportamento, tá bom? Aí aqui um exercício. Oi, boa noite. E aqui um exercício para casa tinha sido pensar em 5 comportamentos dos filhos que motivaram os pais a buscarem, né, a aula que eu estava dando ou a psicoterapia, enfim. E 5 comportamentos que os pais percebem, né, que sentem orgulho, né, "Nossa, fico muito contente do meu filho ter esse tipo de comportamento, eu posso elogiar esse comportamento". Ou seja, comportamentos que eu não aprovo, que eu não espero dos meus filhos, né, e que me levariam a buscar uma orientação parental, buscar assistir essas aulas, e 5 comportamentos que eu poderia elogiar, tá bom? Então essa era a atividade dessa aula. Bom, vamos agora então para expressar sentimentos negativos, vamos ver o resumo. Expressar sentimentos negativos, dar e receber feedback negativo e solicitar mudança de comportamento. Aqui a gente vai ver que é inclusive tem uma lógica, essa ordem, tá bom? Então a gente começou refletindo o que que é expressar sentimentos negativos, né? Expressar é a gente dizer em palavras, a gente descrever o que está sentindo, o que está acontecendo. O negativo aqui, ele se refere no que no senso comum a gente entende que pode gerar uma maior dificuldade no relacionamento num primeiro momento. Então aqui inclui tristeza, raiva. E eu fiz questão de descrever isso do senso comum, porque a tristeza, o raiva em si não são negativas, no sentido de que só traz prejuízo, né. Elas inclusive se a gente vai buscar entender, elas ajudam a gente no autoconhecimento, ajudam a gente a resolver problemas, ajudam a gente a se aproximar mais das pessoas, né. Mas, no geral, a gente já vincula tristeza e raiva com algo pejorativo.
por isso que tem esse negativo, né. E aqui eu até enfatizei que as emoções em si não são boas nem más, né, a gente viu isso lá na aula sobre emoções, uma das primeiras que a gente teve no grupo. Até porque elas surgem automaticamente, né. E por que que é interessante a gente expressar sentimentos negativos? Porque quando a gente fala o que a gente está sentindo, a gente descreve, né, geralmente a gente se acalma. Pode perceber, não que a gente vá se acalmar de 100 para 0, uma coisa muito significativa, mas tende a amenizar sim a emoção, né. Então a gente consegue dar uma controlada para não explodir. Então a gente descreve, se acalma um pouquinho e tem mais chance ainda do outro entender. Se a gente só explode, a criança, o filho no caso, né, cônjuge, enfim, isso vale para qualquer relacionamento, tende a não entender também. Se a gente expressa o que está sentindo, porque está sentindo, tende a gente a se acalmar e o outro entender melhor, né. Bom, e aqui um ponto importante é que para a gente descrever, antes a gente tem que identificar isso. Então a gente precisa ter uma certa atenção, né, que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né, para eu poder descrever com clareza, senão o outro não vai entender, tá bom? Feedback negativo, o que que é? A gente falou agora do positivo, né. É uma descrição verbal escrita sobre o desempenho daquela pessoa, né, que vai permitir que essa outra pessoa tenha um retorno, né, de como esse comportamento dela está afetando o interlocutor, a pessoa que está fazendo esse feedback, né. O negativo a gente já falou, né. E aqui é importante, quando a gente vai dar um feedback negativo, que a gente foque que é o comportamento. O positivo também, viu, é que a gente não tende a ver os prejuízos de cara, mas que a gente fale, mostre que é o comportamento, e o comportamento pode ser mudado. Então eu não estou criticando, a pessoa do meu filho, da minha filha, no sentido como se ela fosse estável naquele defeito, mas que é um comportamento dela, e um comportamento a gente pode escolher mudar, pode escolher melhorar. Então o feedback negativo que eu estou dando é visando uma melhora desse comportamento. Eu não estou dando um feedback para atacar, eu não estou dando feedback só para menosprezar a pessoa, para falar: "Nossa, não gosto de você". Não, eu estou falando isso para que você melhore o seu comportamento, né. Então se isso fica claro também para os filhos, tende a gerar menos problemas de comportamento. Quando o feedback negativo aparece, ele costuma não ser tão habilidoso. Então, vem, com explosão de emoção, não vem bem descrito, com clareza, a gente tende a confundir o comportamento com a pessoa e quem recebe também confunde, né, isso gera problemas de interpretação, de relacionamento, e lá no futuro pode virar um problema até para psicoterapia, tá. Então, são coisas que a gente já consegue começar a prevenir, a gente vai se tornando melhor até no raciocínio, parando para pensar dessa maneira, né, e expressar dessa maneira também, tá. Que mais? Solicitar mudança de comportamento. Então a gente expressou algum sentimento negativo, então eu estava sentindo raiva, porque meu filho não obedeceu em determinada situação que já estava combinada. Eu dei o feedback negativo, eu falei que eu estava com raiva, descrevi para ela o que ela fez, o que eu esperava dela, né, e aí eu vou solicitar uma mudança de comportamento. Então eu falar: "Olha fulano, filho, filha, considerando isso eu estou com raiva, eu esperava isso de você, é eu quero que você mude e faça dessa outra maneira. Eu espero que você faça dessa maneira". E a gente solicita que o outro mude o comportamento. Então aqui a gente tem um passo a passo. Primeiro a gente vai descrever o comportamento que desagradou. Então, ó, quando você bagunça o seu quarto, quando você bagunçou o seu quarto, né. Depois eu vou expressar o sentimento. Eu fico triste, eu fico com raiva, porque ele estava arrumado, isso bagunça a casa, se eu tiver que fazer isso, vai ser mais uma tarefa para mim, e você já tem idade para fazer isso sozinho, né, enfim. Então descreve o comportamento, o sentimento, aí de forma concreta, descreve o que você espera. Eu gostaria que a gente chegasse a um acordo que fosse bom para nós 2. Você quer brincar no seu quarto? Maravilha, mas quando você terminar, guarda os brinquedos, né, deixa o quarto em ordem como ele estava. Ou seja, a pessoa vai sair entendendo: "Nossa, minha mãe está brava, porque eu deixei o quarto bagunçado", e isso dá mais trabalho para ela, fica feio, né, enfim. E ela quer que eu arrume meu quarto depois de terminar de brincar.
tá muito claro isso para quem escuta, é o comportamento que a pessoa pode mudar, e é isso que tinha causado raiva, ponto, né. E você inclusive pode complementar dizendo as consequências positivas, ou seja, se você mudar, ó, o exemplo, né, assim eu não vou precisar arrumar muitas vezes, eu não vou ficar nervosa e você vai ficar contente, porque o seu quarto vai estar você vai poder brincar lá quando você quiser e vai ficar sempre arrumado. Então assim, eu estou descrevendo ainda consequências positivas. São 4 passos: comportamento que desagradou, como eu me senti ou pensei, né, em relação a isso, o que que eu espero do outro, e isso daqui é um complemento, não é necessário, o outro já entendeu até aqui, mas o que que de positivo vai acontecer se ele fizer isso que eu tô falando, é um argumento, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, e, o exercício pós-aula foi de vocês lembrarem de uma situação em que vocês sentiram muita raiva diante de uma situação com o filho, né. Pode até ser em outros relacionamentos, conjugal, do trabalho, enfim, mas com os filhos, né, já que a gente está falando de habilidades parentais, é bem interessante, né. E aí vocês vão lembrar e descrever o que que aconteceu, como você reagiu. Isso é o que aconteceu. E por outro lado, como você, considerando esses aprendizados da aula, como você agiria se acontecesse algo parecido ou se você pudesse voltar naquela situação, tá bom? Uma outra coisa que vocês podem fazer após a aula também para essa habilidade, é observar situações do dia a dia em que vocês expressam sentimentos negativos ou dão feedback negativo ou solicitam mudança de comportamento, né. E observa no dia a dia como você está fazendo isso, como você poderia fazer melhor. Descreve antes, durante e após, tá bom? E aqui um lembrete importante de que é uma tendência dos pais usarem de práticas negativas, porque eles não sabem, não têm um repertório mesmo de comportamento de práticas parentais alternativas, ou seja, que vocês podem fazer no lugar delas, tá bom? Então aqui é uma técnica que se você parar para pensar, com calma, provavelmente você chegaria nessa conclusão sozinho. Então eu já estou dando um passo a passo, que se você quando você for parar para refletir, você vai ver que ele faz sentido, né? Até lembrando do ponto da inteligência, da gente usar a nossa inteligência para essas habilidades aqui. Então, falamos do feedback positivo, negativo, elogiar, solicitar mudança de comportamento. Agora vamos ver fazer e responder perguntas. Essa tinha sido o primeiro conjunto de habilidades, tá bom? Então, o que que é esse conjunto de habilidades? Na verdade, são 2 tipos de comportamento que estão dentro de uma classe maior de habilidades de comunicação. E a comunicação melhora qualquer relacionamento. Perdão. Ou seja, aqui são algumas habilidades para vocês saberem se comunicar melhor com seus filhos, com mais clareza para eles entenderem, vocês serem entendidos, com, efetividade, então vocês buscam alguma coisa com aquela comunicação, para que provavelmente isso ocorra, né, tenha maior chances de ocorrer, do outro corresponder, né. Então melhora na comunicação significa isso, né, se comunicar de uma maneira mais habilidosa, né, mais efetiva, tá. Eh, Existem alguns pontos que a gente considera que são mais competentes para essa habilidade, né. Então, quando a gente considera o tipo de resposta que a gente está esperando do outro, quando a gente adequa o que a gente está falando ali, o que a gente está perguntando ao contexto, e o contexto envolve se eu estou fora de casa ou dentro de casa, a idade do meu filho, pode ser que eu tenha filhos de diferentes idades e queira uma mesma coisa deles, para cada um eu vou pedir de um jeito, né. Vou adequar o vocabulário aqui, fazer uma pergunta de cada vez, dar chance, né, tempo para o outro responder, e eu ouvir o que o outro vai me responder atentamente também, né. E para que serve essa habilidade, né? Isso incentiva interações entre os pais e os filhos, interações positivas. Positivas em que sentido? Que vai favorecer uma melhora do relacionamento, é isso, tá bom? E negativa aqui seria aquilo que vai dificultar um relacionamento. E quando eu dei essa aula, eu até fiz um parênteses, né, para a gente tomar cuidado com o que a gente entende como positivo e negativo. Por quê? Eh,
o estabelecer limites, por exemplo, ele coloca algo que é negativo, vamos dizer assim, para o filho, mas que é necessário para a parentalidade e para a vida no geral, existem limites, né. Inclusive, para pessoas que têm, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, eles estão num limite entre a neurose e a psicose, vamos dizer assim, eles estão numa borda, né, porque eles também têm dificuldade de ver esses limites na vida, né, por N motivos, né, a vida de quem tem esse tipo de transtorno, praticamente em todos os aspectos, em todas as áreas, ela é muito desordenada, né, então eles têm dificuldades em todas as áreas da vida, eles não veem limites, né, ou seja, desde a infância, não estou falando que se você não fizer isso o seu filho vai ter transtorno de personalidade borderline, mas, é um ponto a se considerar, ensinar os limites. E por que que eu estou falando isso? Porque parece negativo. Então, para a gente novamente usar a nossa inteligência. Eu estou falando aqui de interações positivas entre pais e filhos. Não no sentido de que não pode haver um negativo, mas no sentido de que a gente também promove o positivo, tá bom? E se a gente melhora o relacionamento, lembrando também da aula do mapa da autoridade e obediência, a gente diminui problemas de comportamento, essa é uma tendência, tá bom? Relacionamentos, então, tem aspectos negativos e positivos, o dizer não é importante, né, mas a gente tem que lembrar que é negativo e positivo, então tem que ter um equilíbrio entre eles. Se tiver só positivo, o positivo aqui, a gente pode ver depois em estilos parentais, eu acho que eu ainda não dei essa aula para vocês. O permissivo, por exemplo, tem muito desse positivo, ele dá muito e limita pouco, né, o desafia pouco, enfim. Então, tem prejuízos para o desenvolvimento do filho, né. E o só negativo também tem seus prejuízos, então a gente tem que encontrar esse equilíbrio na balança, tá bom? Eh, Bom, em resumo, então, quando a gente fala de fazer e responder perguntas, a gente considera isso. Deixei um pouquinho mais rápido para conseguir abarcar também as outras habilidades. Bom, e aí um exercício que eu passei para vocês foi: como vocês gostariam que os seus filhos fizessem perguntas? Já que vocês querem, né, já que a gente quer que os nossos filhos tenham uma comunicação melhor, como eu quero que ele qual que é a finalidade, né, como eu quero que ele faça perguntas? Como eu gostaria que eles respondessem as perguntas que eu faço ou que outras pessoas fazem? E a partir disso, eu posso pensar: "Eu estou ensinando isso para o meu filho?", né. Como que, foi a última conversa que a gente teve? Foi favorável ou desfavorável para o relacionamento? Aí eu dei aqui alguns exemplos: olhar nos olhos, respondeu murmurando, gritando, cochichando ou um tom de voz adequado? Foi de uma maneira fluida ou monossilábica? Ou alguém fez tanta pergunta que pareceu um inquérito, ou as 2 partes ficaram equilibradas, né. Então são aqui alguns pontos para a gente pensar, que envolvem essa habilidade de fazer e responder perguntas, tá bom? E também um outro exercício, de pensar, quando a gente costuma fazer e responder perguntas dos filhos, a gente tem um momento para isso, né? É só quando tem um problema de comportamento que eu dou essa atenção para ele, ou durante as refeições, ou a gente tem um momento específico do dia ou na semana, que a gente costuma se reunir, conversar, fazer e responder perguntas, né? Então, para a gente refletir como que está essa habilidade na nossa vida, e a partir disso, o que que a gente quer melhorar. Nossa, nunca tenho esse momento com os meus filhos, vou colocar aqui agora, vou testar, né? Todo o almoço, todo dia depois do almoço, enfim. E é uma oportunidade também da gente conhecer melhor os nossos filhos, né. Então é até uma reflexão, vocês conhecem seus filhos? Vocês sabem os gostos, as qualidades, as fraquezas, né, no que eles precisam de ajuda, quem são os amigos deles, né. Talvez pareçam perguntas evidentes, mas talvez a gente não saiba responder. E porque a gente não sabe a gente não aplica esse conjunto de habilidades com eles, de fazer e responder perguntas, tá bom? Então, foi mais uma aula que a gente teve sobre habilidades parentais. Vamos ver se eu não pulei aqui, fazer pedidos. Aqui entra fazer pedidos, recusar pedidos e negociar. Essa aula aqui também foi muito interessante, né. Então o que que é fazer pedidos? Quando eu quero alguma coisa de outra pessoa, deixa eu dar um zoom para vocês poderem ler também.
a gente, tende a fazer pedidos, a gente expressa em palavras, né, por meio de um pedido. Aí aqui tem alguns exemplos, né, geralmente o que os pais pedem? Para o filho se cuidar, né, para ele se vestir, tomar banho, escovar os dentes, fazer tarefa da escola, guardar brinquedo, arrumar o quarto, ajudar em tarefas de casa, né. E como a gente costuma fazer esses pedidos? A gente faz no momento apropriado, né, considerando até a emoção, se o outro está ocupado, né. A gente é claro quando faz o pedido, a gente especifica? A gente adapta a linguagem ou explica uma palavra que talvez o outro não entenda, né. Se a pessoa atende o meu pedido, eu agradeço, elogio, até das outras habilidades que a gente viu. Se eu não sou atendido, eu posso negociar. E aí a gente entra aqui em outra habilidade. O que que é negociar? Combinar alguma coisa de uma maneira que as 2 partes tenham algo que elas querem, né, e provavelmente elas também vão ter que abrir mão de alguma coisa. A negociação envolve isso, um pouco ganha-ganha e sacrifício, né. Então, alguns exemplos: alguém recusou meu pedido, meu filho recusou meu pedido, então eu vou tentar negociar, eu vou ceder um pouquinho alguma coisa, ele também, mas os 2 vão sair ganhando, né. Como que eu posso fazer isso? Primeiro eu tenho que ouvir o outro, entender por que que ele está recusando o meu pedido, para eu poder até negociar de uma maneira efetiva, né. O motivo da negociação tem que ser importante para o outro, né. Ele tem que estar disposta a ceder em alguma exigência, né, e ensinar que ele também vai precisar ceder um pouquinho. E eu tenho que estar aberto ao não, pode ser que quando eu vou negociar, venha novamente um não, tá bom? Recusar pedidos. É quando a gente diz não diante de um pedido, a gente não aceita um pedido que alguém fez pra gente, né. Então, por exemplo, o filho quer mais um livrinho ali de pintar, só que ele já tem alguns em branco que ele não pintou. Então, uma possibilidade de resposta é eu dizer: "Isso aí é inútil, não vou comprar". E eu nem explico por que que eu tô achando inútil e tudo mais. E ainda respondi de maneira grosseira. Uma outra possibilidade de resposta é eu dizer: "Filho, você já tem muitos, pinta primeiro os que você já tem, e aí sim eu posso comprar mais". Aí supõe que o filho insistiu, aí a gente pode negociar. Bom, para negociar aí a gente tem que pensar, lembra disso, né, não é regra, tem sempre que negociar, tem coisas que são inegociáveis. E na aula de estabelecer limites e estabelecer regras, a gente viu isso. Tem coisas que não são negociáveis e a gente tem que ter essa clareza. Ou se não tem ainda, parar para pensar e desenvolver essa clareza. O que que eu quero para minha família, o que que é um valor para minha família que não é negociável, o filho sabe que é não, não dá, né. E aí, se o filho insiste, eu posso negociar. Se eu julgar que não vai ter um problema de comportamento, eu não vou prejudicar o estabelecimento de limites, enfim, né. Mas pode ser que eu também opte por não negociar, que ele queira negociar, mas eu fale que não, porque é inegociável, né. E aí eu tenho que estar disposta a possíveis problemas de comportamento que talvez venham de birra, reclamação, né, enfim. Então a gente tem que avaliar, né, quem é essa criança, como que ela tem se comportado no geral, né. Esses livrinhos de pintar, eles costumam ser educativos para ela, né, então às vezes tem até mais, não vai ser ruim, porque ela pinta rapidinho, logo tem mais, né, são imagens bonitas, enfim. Então a gente tem que sempre avaliar o todo, tá bom? Quando a gente vai escolher negociar ou não negociar, se eu vou estabelecer um limite ou não, tá bom? E como que eu vou recusar um pedido? É importante que a gente busque fazer de uma maneira habilidosa. E o que que envolve isso? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é dos 5 sentidos, né, de uma maneira breve, para qualquer coisa que a gente vai aplicar de habilidade parental. Então, você quer dizer uma coisa importante para o seu filho, inclusive você vai dizer um não para ele, porque você vai recusar um pedido, ó, olha nos olhos, os olhos, no sentido, lembra do sentido da visão. Escuta ele antes, né, fala de um modo adequado, né, não precisa gritar e não precisa cochichar também, a criança tem que entender. Falar com seriedade, né, não é falar de brincadeira ali, então fala com seriedade, firmeza, mas um tom de voz adequado, né, a fala, os olhos, né, olhando, se abaixa, né, aí entra também um pouco da postura, que envolve o tato. Se abaixa no nível da criança para facilitar que ela te escute, que ela te veja. Às vezes a criança que fica assim dificulta, né. Explica o motivo para ela e entra até inteligência, entra um ensinamento, né. Então explica o motivo, diz a verdade, não precisa mentir para nada, né, diz a verdade, a criança consegue entender, pode ser que ela não queira entender, mas ela consegue, né.
Considera que a situação pode ser negociada, é que eu comentei, né, quando você vai dizer um não. Considera se pode ser negociada, se não é não, né. Então, você pode pegar na mão da criança, colocar a mão no ombro, que também envolve o tato, tudo isso facilita que a criança entenda: "É para o meu bem". Ela tá aqui perto de mim, tá olhando nos meus olhos, tá me ouvindo, tá falando um tom de voz adequado, tá me explicando o motivo, o dar a mão, o toque em si, né, suave, assim, ele tende a expressar para o corpo mesmo, né, até pela liberação de ocitocina no organismo, essa vinculação. Então, quando eu vou dizer um não para a criança, que pode parecer uma coisa negativa, na verdade, se eu fizer tudo isso, eu posso estar mostrando para ela que eu estou me importando com ela, eu estou me expressando com todos os meus sentidos, vamos dizer assim, né, e ela está recebendo também, e ela vai acolher melhor. Então, é uma maneira de ser mais habilidoso quando você vai fazer qualquer habilidade parental. Especialmente se isso pode chegar de um modo negativo para a criança, né. Então eu vou recusar um pedido, por exemplo, vou dar um feedback negativo, vou expressar um sentimento negativo, vou solicitar mudança de comportamento. Tudo isso, lembrem desse modo dos 5 sentidos, tá bom? Eh, então aqui foi esse conjunto de habilidades: fazer pedidos, negociar e recusar pedidos, tá bom? E aqui os exercícios pós-aula costumam ser coisas muito práticas em relação ao que a gente aprendeu mesmo, né. Então, vocês podem cronometrar 15 minutos em algum momento tranquilo, que você consiga parar e pensar um pouquinho, né, sobre alguma situação que você viveu que envolveria essas habilidades, como que você fez, como que poderia ter sido melhor, como que você pretende fazer depois, né. Pode especialmente com os filhos, mas às vezes você está tendo dificuldade nisso no trabalho, reflete também no seu trabalho, né. É um exercício que visualizando já ajuda muito, tá bom? Pensando e visualizando. Bom, estamos acabando. Lidar com críticas. Essa aula aqui foi também bem interessante. O que é uma crítica? Bom, vamos ver o que não é. Não é um desabafo, não é uma ofensa e não é uma acusação. A crítica é uma expressão, né, uma comunicação para outra pessoa de alguma coisa que ela fez ou que ela tenha, né, de negativo, mas a minha intenção, o meu objetivo principal é que eu produza uma mudança a partir da minha crítica, tá? Como uma solicitação de mudança de comportamento que a gente viu agora há pouco, né? E quando a gente fala de crítica, o que que a gente precisa considerar? Aquilo é um fato? É verdade? Ou é uma interpretação da minha cabeça? Se eu estou em dúvida se o que eu vou criticar é verdade ou não, eu posso perguntar para a pessoa antes, para ela me esclarecer, ou eu posso levar um pouco mais de tempo e continuar observando os comportamentos dela para ter certeza, tá bom? Então, quando eu vou fazer uma crítica, primeiro ponto, é verdade isso? Tá bom? Quando eu vou fazer uma crítica, é importante que eu seja direto, assertivo, não ficar rodeando, jogando indireta, não, fala direito o que você quer falar para o outro poder entender. Então, se é verdade, pode falar direito que o outro vai entender, né. Verifica se está numa situação, num momento adequado. Às vezes você está num ambiente social, você vai fazer uma crítica, vai pegar mal para quem está ali ao redor, né, ou a pessoa está muito ocupada, você vai atrapalhar ela para fazer uma crítica, ou a pessoa chegou em casa, está cansada, não teve um bom dia, e você vai lá fazer uma crítica, provavelmente ela não vai receber tão bem. Então, assim, são coisas para a gente só observar. Será que está no momento adequado, né? Pode ser verdade, pode ser que eu seja assertivo, mas não está no momento adequado, ela não vai receber muito bem, tá bom? O modo como a gente faz isso, novamente, as palavras, a entonação de voz, os gestos, o toque, tudo isso envolve para ser mais efetivo, tá bom? Lembrem de se referir ao comportamento da pessoa e não à pessoa em si. Especialmente os filhos tendem a confundir muito isso. E aí eles podem entender: meus pais não gostam tanto de mim, gostam mais do meu irmão, ou não me ama. Tem uma fase específica, né, que isso pega bastante para eles. E então é bom que a gente seja claro: é o seu comportamento pode mudar, tá bom? Você pode escolher mudar. Adequar a situação às condições de quem ouve, né, então abaixar, explicar com as palavras que ela consegue entender, ou se é uma palavra mais difícil, explicar o significado da palavra, né.
Bom, aqui, novamente, aquele ponto dos sentidos que facilitam proteger o relacionamento, ela receber melhor a crítica. Então, isso é crítica, isso envolve a crítica, tá bom? E como que eu faço uma crítica? Existe uma técnica. Como eu comentei nessa aula, não precisa fazer a técnica. É uma maneira que geralmente funciona. Mas você pode fazer adaptações, pode ser que um dia você não vai lembrar de tudo, vai fazer mais ou menos. Enfim, veja o que funciona. Aqui é uma possibilidade. É uma caixinha de ferramentas, essa é uma ferramenta, tá bom? Então, primeiro, você começa com algo positivo. A crítica entra como algo recebido como negativo no meio e você termina com algo positivo de novo. É a técnica do sanduíche para você fazer uma crítica para os seus filhos, no seu trabalho, com seu marido, enfim. Então, um exemplo. Filho, você geralmente é muito bom em arrumar as coisas. Eu estou elogiando. Só que hoje o seu quarto está muito bagunçado. Viu a crítica? Né? Você não acha? Estou até conferindo se ele também está vendo a realidade, né? E eu imagino que você vai deixar tudo organizado como de costume. Aí eu termino com um positivo também, tá bom? Então é importante a gente observar a pessoa no dia a dia, os comportamentos dela, para a gente ter o que dizer tanto de positivo quanto de crítica. Se for infundado ou se eu falo só o negativo, tende a ser mal recebido. Parece que você não olha o comportamento da pessoa como um todo, você só olha o negativo, entendeu? Tanto que é uma coisa que adolescente fala muito: "Nossa, mas meu pai só me critica, ele não vê que eu tô me esforçando, ele não vê tal coisa que eu fiz, ele não vê aquele dia que eu ajudei", né. Por quê? Porque parece isso para ele, então é importante que a gente seja claro e observe e expresse esse todo, tá bom? E para receber críticas, né, aqui é fazer e receber, né. Uma coisa importante, não responda de imediato uma crítica. Primeiro, lembrando da característica, tem que ser verdade. Observa se é verdade o que a pessoa está falando, né. Pode ser que seja verdade e ela ali não foi tão feliz na ocasião, né, que ela pediu, pode ser que fosse no momento que você estava cansado, estressado, enfim. Mas primeiro observa se é verdade, né. Se pelo menos for verdade, você pode falar assim: "Realmente eu errei, me desculpa", né. Se não, você pode se defender: "Ó, não é verdade isso, por causa de ABCD. Você lembra dessas situações aqui?", né. E se a crítica for real, mas ela tiver sido inapropriada pelo tom de voz que a pessoa usou, onde ela está falando, o momento foi inadequado, você pode concordar, mas complementar, né: "Ó, é verdade, me desculpa, sobre isso, só que eu não gostei que você falou na frente de todo mundo, que você gritou comigo, né, isso foi erro seu, eu não gostei disso", né. Então a gente pode expressar, isso é ser assertivo, tá bom? E aí, essa aula aqui foi muito, muito boa nesse ponto chave aqui do final. Os pais admitirem os próprios erros e pedirem perdão faz com que eles percam a autoridade? Isso é uma coisa que os pais eu não tenho uma pesquisa aqui, até para não eu gostaria de pesquisar. Mas muitos pais inconscientemente pensam assim: "Eu não posso admitir o erro, eu sou autoridade, senão ele não vai mais seguir o que eu falo, não vai me obedecer". Mas não, esse é um erro de pensamento, porque quando a gente admite o erro e pede desculpas, a gente primeiro que está dando um modelo de comportamento para o filho. A gente quer que eles peçam desculpas, então eles têm que ver o que é isso. O que é pedir desculpas? O que é admitir o próprio erro? Né? O que é receber a crítica e admitir o próprio erro, né? Então, se eles veem isso, fica mais fácil de, sem perceber, eles imitarem isso quando eles errarem, né? E a gente acaba mostrando, ensinando que errar é humano e é sempre possível a gente melhorar. Pais são humanos e pais erram, né? Pais não são deuses, né? Meu pai às vezes dizia isso para mim: "Não sou um deus, eu erro". E e existem consequências, inclusive, muito positivas para o relacionamento, né. Então, quando a gente admite que errou, a gente às vezes desfaz mal-entendido. Mas o filho tá com incômodo com a gente e não sabe por quê, e no fundo, é porque ele viu que a gente errou e a gente não tá admitindo o erro. A gente parece que tá vivendo uma mentira, vamos dizer assim, né. E o filho percebe de alguma forma, mas não tá entendendo, não sabe elaborar isso, não sabe expressar isso, e vira um mal-entendido, né. Às vezes ele fica com uma raiva, né, encoberta ali, que ele tenta esconder e não sabe o que fazer direito. E às vezes é isso, se você tivesse admitido o seu erro e pedido perdão,
teria ficado mais claro para ele como a realidade funciona e não teria mal entendido, né. Diminui ressentimentos, demonstra intenção de reduzir divergências, né. E como eu tinha comentado, né, além disso, os filhos podem compreender a partir disso que errar é humano, isso é uma verdade, né, e eles aprendem modelos para se comportarem adequadamente. E a chave de ouro tá aqui, ó. É um trecho do livro do Educação Segundo a Filosofia Perene, tem aqui se vocês acessarem, tá bom? Aí eu coloquei o trechinho aqui. João Crisóstomo diz que o cuidado para com o rebanho de Cristo é algo que se realiza principalmente pelo ensino. E João quer deixar tão claro que é realmente assim que afirma também que o ensino é mais importante do que o bom exemplo e mais importante, inclusive, do que os milagres. O que isso quer dizer, gente? Não sei se vocês já ouviram aquela frase de que a gente aprende mais com o exemplo, algo nesse sentido, e a gente tende a entender que a gente só tem que dar bom exemplo, algo nesse sentido. Como se a gente não pudesse errar, e como se o exemplo fosse o mais importante dos ensinamentos, vamos dizer assim. Só que quando a gente para refletir, lembrando da gente, né, de sermos pais inteligentes, vamos usar a inteligência e pensar. O exemplo, ele envolve os sentidos, a imaginação no máximo, né. Eu vou observar, vou vai ficar guardado na minha memória e eu vou imitar. Vou ler uma história que tem um bom exemplo, vou imitar, vou ver um filme que tem um bom exemplo, vou imitar, vou ver meus pais e vou imitar. Seja bom ou mau exemplo, a gente aprende por exemplos também. Isso aqui, que o João Crisóstomo está falando aqui? O ensino é mais importante, ele atinge a alma, ele atinge a inteligência, é um conceito que a gente está ensinando, né, a partir de alguma coisa, enfim. O ensinamento, ele é mais elevado do que o exemplo. Então, dar bom exemplo, excelente, eu não estou falando para ninguém dar exemplo, mas que a gente pode, aprimorar isso, entender que se a gente erra, a gente pode inclusive fazer um bom ensinamento em cima de um mau exemplo, vamos dizer assim, tá bom? Então a gente pode errar. Possível e provavelmente a gente vai errar, em muitas coisas na vida, inclusive na educação dos filhos. Só que se a gente erra, eles vão ter um mau exemplo, né. Se eu perdi a cabeça, me deixei levar por uma emoção, um impulso, gritei, bati, não dei a consequência adequada, não admiti meus erros e nem pedi desculpas e por aí vai. Um monte de erro que a gente pode ter feito. Tá, fiz isso, só que eu posso usar disso para ensinar uma verdade, para mostrar humildemente que eu errei, pedir perdão, expressar que eu quero melhorar e como eu gostaria de ter feito certo. E aí a gente vai estar ensinando e dando bom exemplo junto, tá bom? Então, aqui uma situação: "Filho, me perdoa por ter feito tal coisa. Eu errei e eu quero melhorar. Eu gostaria de ter feito, de fazer das próximas vezes dessa maneira aqui". Aí eu vou e mostro como eu gostaria de ter feito. Olha que interessante, a gente pode pegar um erro e transformar num ensinamento que é mais elevado ainda do que o bom exemplo, né. Então, como exercício para casa nesse dia, eu propus, né, esse tipo de comportamento como tarefa de casa, né, pra transformar isso num hábito, que cada vez que a gente erra, a gente reconhecer como uma oportunidade de treinar como a gente pode ser melhor. E expressa isso para outra pessoa, pede perdão e fala como você gostaria de ter feito. É um treino para a gente inclusive, ter no imaginário, né, como eu gostaria de ter feito, tá bom? Essa aula aqui foi maravilhosa, eu gostei muito dela. E a última aula que eu dei, eu acho que eu não pulei nenhuma, foi sobre estabelecer limites, tá bom? E aqui, a gente começou refletindo, o que que é isso, estabelecer limites? É uma forma da gente limitar comportamentos adequados e não adequados. É como se eu fosse traçar uma linha. Isso pode, isso não pode. Os pais, eles podem servir de modelo, como eu comentei aqui. Deixa eu já arrumar. No sentido, na imaginação, eles podem servir de modelo e eles podem ensinar na inteligência, né. E como se estabelece limites? Com a consistência. E o que que é consistência? A gente refletiu.
Consistência é uma coerência dos limites estabelecidos para os filhos entre os responsáveis. Então, o pai e a mãe vão ser coerentes nos limites, o avô, a escola, enfim. E também considerando uma mesma pessoa em diferentes contextos. Então, a mãe, quando ela está de mau humor, quando ela está de bom humor, ela vai ser coerente naquele limite, tá bom? E como a gente faz isso? Essa consistência? Com regras claras, tá bom? E aqui, nos exemplos, eu comentei que na França, o geral da família enxerga essa questão da consistência, dos limites, das regras, como uma moldura de um quadro. Então, tem alguns poucos limites bem rígidos, e no meio tem uma liberdade para as crianças seguirem, tá bom? Então, alguns exemplos que na França eles usam é que para eles é muito rígido isso, é uma regra, né? Você precisa cumprimentar e responder as pessoas que estão falando com você. Se alguém te diz bom dia, você precisa responder bom dia. Né? Para os franceses isso é muito claro, é uma falta de respeito você não responder o outro, né? Então isso é muito rígido. Mas para outras coisas, eles têm maior flexibilidade. Um outro exemplo, mais ou menos 8 da noite, é a hora dos filhos dormirem, ou é a hora dos filhos irem para o quarto deles e dos pais terem um momento. Momento para estudar, para dormir, para relaxar, enfim. E as crianças têm que ficar dentro do quarto. Não necessariamente que elas precisem dormir em si, elas podem ler, podem conversar, podem brincar com brinquedo, o ponto é que elas têm que ficar ali no quarto. É hora de dormir. Se não dormiu em si, tudo bem, o ponto é que elas têm que ficar ali dentro. O rígido é que elas têm que estar ali, né? Então, isso são alguns exemplos da França, não estou falando que vocês têm que fazer isso, mas que cada família precisa estabelecer o que elas querem colocar ali como limite. O que pode e o que não pode, o que é negociável e o que é inegociável. Né? Pode brincar antes da lição? Pode comer no sofá ou só na mesa? O brinquedo tem que guardar só na hora ou dá para negociar? Né? Então, assim, a gente tem que ter regras claras para a gente e para os outros. E se alguma coisa varia, a gente explica com clareza de novo, tá bom? Algumas coisas podem variar e outras não, ou raramente vão variar. Né? E nesse sentido, até lembrando também do método preventivo do Dom Bosco, uma coisa, por que é preventivo, né? Eu comentei agora há pouco da psicologia preventiva. O Dom Bosco, ele tinha a noção de que antes de haver um problema, a gente já tem que explicitar as regras, o que é esperado dos jovens. Por quê? Assim, ele já sabe o que é esperado, ele sabe o que pode e o que não pode. Não é esperar acontecer um problema para a gente ir lá dar uma consequência, né? Isso tem que ser claro, específico. Então, é importante que as autoridades, os pais, avós, enfim, eles saibam as regras, comuniquem isso, né? Ah, mas eu não nasci com um livro de regras. Aí a criança mudou de fase, e agora? Tá tudo bem, observa a sua realidade e veja que regras que são importantes agora, se alguma coisa mudou, né? Enfim, é importante os pais terem essa atenção, né, constante, porque muda de fase, às vezes tem mais de um filho, cada um vai precisar de uma regra diferente, ou tem uma coisa que é muito importante, isso é um valor para minha família, não pode mudar, não importa a idade, enfim. Cada família vai ter que pensar no seu. Da França aqui eu dei alguns exemplos, né? E o que é uma regra? É um recurso diretivo, eu vou dar uma direção a partir disso, isso pode, isso não pode. E como eu estabeleço uma regra? No momento apropriado, né? Sempre lembrando desse momento apropriado, né? É importante que quando eu vou estabelecer, né? Eu vou ali falar, ó, filho, eu refleti com seu pai, agora a regra é essa, tá bom? Isso vai ser uma regra, vai funcionar assim. Isso a gente não vai negociar, ou raramente, salvo emergências, né? E aí, esse momento pode ser o momento da mamãe com filhos, papai com filhos, que eu dei na aula de relacionamento, eu acho. Acho que eu já falei disso com vocês, né? Pode ser no momento em que tá tudo bem, você tá tranquilo, seu filho também não tá ocupado, você vai lá e se comunica com ele, né? Se comunica mostrando a importância, então lembra dos 5 sentidos e a causa, né? É importante que você tenha uma justificativa adequada à idade, né? Não precisa dar um longo sermão para uma criança muito nova. Se já é mais velho, você vai ter que usar mais da argumentação para ele entender aquela regra e poder viver ela, né? Então, demonstra a importância, explica a causa da regra, dá um sentido para aquilo, né? Se você está pensando em estabelecer uma nova regra,
Percebeu que tem alguma coisa estranha ali? Primeiro pensa, reflete, porque a gente quer ser inteligente, certo? Pais inteligentes. Então a gente precisa pensar, né, não vou estabelecer um impulso aí que quem vê já vai entender que não está sendo bem pensado, né. Então com prévia observação da realidade, né, você pode inclusive fazer uma visualização antes de estabelecer com a criança aquela regra, né. Então no momento tranquilo, a criança está dormindo, você pensa: "Bom, essa é a regra, pensei, é isso mesmo que eu preciso estabelecer. Como que eu vou o momento em que eu vou estabelecer isso com meu filho? Como que eu quero estar, meu tom de voz, meus olhos, minha mão", enfim, né. E aí, você vai estabelecer a regra, vai falar para ele, e aos poucos você pode ir aprimorando também, se precisar, tá bom? E como que eu mantenho uma regra que eu estabeleci, né? Com consistência, né? Então, se obedeceu inclusive de uma forma exemplar, você pode até recompensar, dar uma consequência positiva para ele. Desobedeceu, você vai mostrar, isso aqui foi uma desobediência da regra, lembra? Até do método preventivo do Dom Bosco, lembra ele da regra, né? Conferir se ele percebeu que desobedeceu, ou se foi no impulso, né? Se ele vai melhorar, oferecer ajuda para que ele obedeça, né, mostrando esperado, se pode dar uma consequência negativa também, que pode ser fazer mais uma tarefa, uma coisa ajustada à idade também, né, e que seja proporcional àquela desobediência. Se é uma coisa muito grave, a consequência é mais grave, se é uma coisa menos grave, a consequência é menos grave também, tá bom? Lembrando vocês de lembrarem antes, né, alguma regra. Então, você vai na missa e tem uma regra para o comportamento dos filhos, avisa antes de ir na missa. Vai na casa dos avós, vai no mercado, vai no shopping, lembra antes. É sempre importante isso, a gente pode já ter estabelecido, mas se a gente não traz a memória, é capaz de ter problema de comportamento e aí você vai lembrar. Então lembra antes da ocasião, tá bom? Então, essencialmente, foram essas as aulas, tá bom? Tá aqui o conjunto de habilidades que a gente viu do Promove Paz. Não são todas as habilidades do Promove Paz, teve uma ou outra aí que eu não dei para vocês, tá bom? Fui me baseando no que eu imaginei que era do maior interesse de vocês. E o presente que eu falei que eu ia dar para vocês, deixa eu abrir aqui. Ele tá no PDF, eu não sei como que eu vou transmitir. Deixa eu ver, para a apresentação, e aí eu coloco a outra. Opa, tirei minha janela aqui. Então, essencialmente, é um link, o link já num PDF só de todos esses mapas para vocês. Aí aqui também já tem o link do canal no YouTube, do grupo do WhatsApp, do meu contato pessoal, se quiser tirar dúvida, agendar uma sessão, porque uma coisa que eu costumo dizer, as aulas, elas são genéricas. Em que sentido? Eu não estou especificando idade aqui, não sei quem são seus filhos, não sei quem são vocês. Então, pode ser que seja mais difícil de aplicar, de você entender, será que é melhor essa habilidade ou aquela para essa situação, né. Então orientação parental, né, orientação para pais nesse sentido, entra para entender com maior assertividade, né, vocês na realidade familiar de vocês, cada um, né. Às vezes para um filho é de um jeito, para o outro filho é de outro, né. Então se precisarem também tem o meu contato aqui no link, tá bom? Eu vou enviar isso também lá no grupo, e para o mês que vem, em maio, eu coloquei também lá no grupo que a gente vai que eu vou é o mês das mães e eu vou aproveitar a oportunidade para lançar a primeira turma do programa de parentalidade ACT, tá bom? É um programa voltado para pais de filhos da primeira infância, então de 0 a 8 anos, e ele é baseado em evidências, tem aplicação internacional, então tem 16 ou 18 países, se eu não me engano, em que isso já é reconhecido e aplicado com efetividade científica, tá bom? E a intenção também é de que chegue nas políticas públicas, aqui no Brasil já está chegando aos poucos, e eu quero ensinar um pouquinho para vocês disso também. O primeiro grupo vai ser presencial, aqui em Santo André, são de 8 a 9 encontros, eu ainda vou especificar certinho para vocês, vai ter um valor
que é mais simbólico, tá bom? Só esse primeiro grupo vai ter esse valor e vai servir para custos. Vou doar também para o Instituto Casa da Felicidade, do qual sou membro, tá bom? Que é um instituto para formação humana integral, né, em todas as dimensões, corpo, alma e espírito, tá bom? E, e depois eu dou mais informações, mas então a partir o mês de maio, como leva cerca de 2 meses semanalmente, então maio e junho aí, mais ou menos, o grupo vai estar focado na aplicação do ACT. Eu vou usar o horário da aula para fazer o programa presencial, tá bom? Então, espero que tenha sido útil para vocês, espero que dê um norte, né? Que eu até tenho a bússola por causa dessa noção do norte. E fiquem à vontade também para entrar em contato comigo. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu retorno. Então, uma boa noite, fiquem com Deus.